Pai do Senhor, meus irmãos, todos vocês que me assistem nesse domingo, que vocês sejam abençoados, fortalecidos e renovados no Espírito pelo poder de Deus. Chegamos agora na lição de número 11. Estamos já pertinho do final do segundo trimestre de 2020. Para nós continua sendo um prazer, uma satisfação estar com vocês nesse período de estudo, o qual para nós é de muita edificação e eu tenho certeza que para você também. Hoje estaremos estudando sobre um atributo tão maravilhoso que é a humildade. A humildade, a mansidão e a longanimidade, pois é o título da nossa lição de número 11. Estaremos falando um pouco sobre esses atributos, que na verdade é um fruto que nos faz com que exerçamos a prática cristã cotidianamente, de uma forma espiritual, produtiva e, por que não dizer, de uma forma fraternal, onde os laços fraternais entre irmãos, todos da igreja, são fortalecidos no Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, que você possa ter bastante proveito da nossa lição, hoje a lição de número 11. Também eu quero mandar meus parabéns para todos os nobres pastores que assistem a nossa revista da Escola Bíblica através desse vídeo, o qual estamos publicando todos os domingos. Hoje, segundo domingo de junho, dia do pastor. Que Deus te abençoe, meu pastor, te dando paz, te dando alegria, prosperidade espiritual, financeira, e que o Senhor nosso Deus continue te abençoando nesse propósito tão sublime que é cuidar da igreja do Senhor. Que este domingo seja um domingo de muitas bênçãos e, por que não dizer, em todo o teu ministério, em toda a tua vida, a tua família. São os meus votos de paz, de prosperidade e de muitas bênçãos espirituais na tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu pastor, e todos vocês que me assistem nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a lição de hoje, a número 11, estará naquela mesma dinâmica dos slides, onde você estará acompanhando passo a passo o estudo doutrinário, teológico e devocional da nossa revista de Escola Bíblica, onde os textos da nossa revista estão integralmente aí expostos através desses slides. Você pode fazer seus comentários, você pode também fazer as perguntas, pois depois eu estarei respondendo a todos vocês na medida possível. Tenha sempre em mão a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, um dicionário bíblico. Assim que possível, você pode dar uma pausa no vídeo, tirar suas dúvidas, examinar nas Escrituras. Que Deus abençoe você, toda a sua família, e que essa manhã de estudo seja uma manhã produtiva no Espírito Santo de Deus. Vamos começar agora o nosso estudo da nossa lição número 11, com as leituras como o texto áureo, leitura bíblica em classe, apresentação dos propósitos e a divisão da nossa lição. Vamos acompanhar aí no slide, tá bom? Meus irmãos, vamos começar com a leitura do texto áureo e da verdade prática. O texto áureo, ele traz o capítulo de número 4 da Epístola de Paulo aos Efésios, versículo 1, que diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Verdade prática diz que a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Partindo para a leitura bíblica em classe, que está em Efésios 4, os versículos do 1 ao 4, e Colossenses capítulo 1, versículos do 9 ao 12. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo
um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículos do 9 ao 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. A nossa lição de número 11, meus irmãos, cujo título é Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade, está subdividida em 3 tópicos. Primeiro, para haver uma unidade é preciso humildade. O segundo tópico, para haver unidade é preciso mansidão. E o terceiro tópico, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Nós vemos aí que a lição ela está entrelaçada nessas prerrogativas cristãs, nessas práticas, melhor referência, e essas práticas faz com que os relacionamentos entre os irmãos na igreja sejam fortalecidos e assim desenvolvidos para uma boa conduta espiritual, tanto na igreja como fora dela. Os objetivos principal da nossa revista, ou melhor, da nossa lição, mostra que a unidade na igreja de Cristo é resultado da humildade, da mansidão e longanimidade na vida dos crentes. É isso que nós estaremos estudando ao longo desta lição. Os objetivos específicos, veja aí no tópico 1, o objetivo dele é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Já o tópico 2, o objetivo é enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a reconciliação. E terceiro, tem como objetivo frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Você deve ter notado que a lição deste domingo ela é voltada exatamente para a prática cristã, para as ações do cristão como fruto do Espírito. E nós vamos entender que tudo isso, sendo praticado, a mansidão, a longanimidade, fará com que esses relacionamentos entre irmãos sejam fortalecidos e assim a igreja cresça em comunhão e cresça em edificação, onde os membros estarão tendo a longanimidade para com aqueles que são falhos, embora nós sabemos que são passivos de uma orientação, mas nós não devemos excluí-los, pelo contrário, devemos ampará-los, ajudá-los. Isso faz parte da longanimidade do crente para com o próximo. E por que não falar também da mansidão? Pois a mansidão faz com que todos vivam em paz, com esse vínculo, e assim haja sempre reconciliação quando porventura houver alguma dissensão no seio da igreja. Vamos, meus irmãos, agora começar falando um pouco aí da introdução, certo? De uma forma geral, nós estaremos aí falando sobre todas essas práticas cristãs, e a conclusão ela enfatiza que após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Isso dá um sentido de que Paulo está agora encaminhando a igreja, meus irmãos, para que essa prática, para que essa vivência
para a glória de Deus, dê continuidade. E para que assim continue, é preciso que os irmãos vivam em união, compreendendo uns aos outros, vivendo em mansidão, para que haja sempre ali o equilíbrio espiritual e também um equilíbrio relacional, para que não haja exageros, tanto no sentido, meus irmãos, de andarem com intrigas, com contendas e dissensões, e para isso fará com que a membresia vivam em unidade e em amor. Desse modo, assim esta lição, estudaremos as virtudes fundamentais. São 3 virtudes fundamentais. A primeira, a humildade. A segunda, a mansidão. E a terceira, a longanimidade. São virtudes que os cristãos devem exercê-los, cada uma delas, de um modo voluntário e verdadeiro, para que assim haja a paz, a união e esse compromisso de unidade se estenda sempre, para que a igreja viva de uma forma exemplar na nossa sociedade. Assim, meus irmãos, leva a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Vamos começar agora o estudo propriamente dito da nossa lição, com os 3 subtópicos. O primeiro tópico é: para haver unidade é preciso humildade. Vamos começar. Vamos agora estudar o ponto de número 1, subdividido em 3 subtópicos, como você já viu logo na entrada desse tópico 1, tá certo? E esse tópico 1, como tem aí, você já viu, o título: para haver unidade é preciso humildade. Isso é óbvio, né? Temos que ter esta humildade de vivermos esta unidade uns com os outros, dentro da igreja. Estamos aí na página 77, você pode acompanhar. E o primeiro subtópico é o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ora, meus irmãos, é bem claro saber que nós somos vocacionados para fazer a obra do Senhor e viver conforme a sua vontade e o seu querer. E assim o apóstolo Paulo faz esse apelo, ele convoca os irmãos, ele explana que é preciso nós andarmos de modo digno da nossa vocação. E essa conduta, ela é destacada agora nesta lição, tá certo? E nessa parte da epístola, capítulo 4, onde nós, como crentes servos do Senhor, nós temos que ter uma boa conduta. Porque essa boa conduta vai mostrar e demonstrar para as pessoas a nossa vocação. Certo? Como nós mostraremos às pessoas qual será a nossa vocação ou qual cristianismo nós exercemos. Se a nossa conduta, a nossa prática cristã, o nosso testemunho seja bom, seja para inspirar as outras pessoas, e não um testemunho mau, não é verdade? Então nós estaremos estudando e vendo isso aí. Também a nossa conduta diária deve corresponder, veja só isso, à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Ou seja, o nosso testemunho, as nossas práticas diárias, tanto em casa, na igreja, na rua, onde nós trabalhamos, ela deve condizer exatamente com a nossa vida na igreja. Como nós, como membros, como fazemos parte do corpo de Cristo. Um membro do corpo de Cristo. Se nós dizemos por aí que somos membros de um corpo, e esse corpo é Cristo Jesus, ou melhor, é a igreja, a cabeça é Cristo Jesus. Se nós fazemos parte desse corpo que é a igreja, cujo cabeça é Cristo, e nós temos práticas diferentes,
que não condiz com isso, nós estamos desfazendo aquilo que nós estamos falando e vivenciando na igreja. Dito isso, pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Essa unidade que nós temos com Deus, se nós o amamos, se nós o glorificamos, se nós o servimos, nós temos que ter uma conduta verdadeiramente piedosa, honesta, vivendo em amor, na prática da santidade. Se nós dissermos que amamos nossos irmãos, ou amamos a Deus e aborrecemos os irmãos, nós estamos totalmente contra os desígnios de Deus, a vontade de Deus, e não estamos dando bom testemunho. Por isso, meus queridos irmãos, nesse sentido, a fim de desenvolver essas unidades, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais. São as que nós estaremos estudando: a virtude da humildade, da mansidão e da longanimidade. O subtópico de número 2, ele trata, meus queridos irmãos, dessa humildade. Como será a humildade? Ora, para os povos pagãos, a humildade de Cristo e o exemplo de Cristo nós vamos ver nesse subtópico, a humildade. Como era a humildade para os pagãos, a humildade de Cristo e o exemplo maior que é Cristo, como se desenvolveu, que tem no Evangelho de João. Para os pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor ao próprio, totalmente diferente do que nós entendemos pelas Escrituras Sagradas e o que nós praticamos. Os pagãos, para eles, era uma atitude negativa, de fraqueza. A pessoa ser humilde era uma pessoa fraca, sem caráter. Para eles, o arrogante, o preponderante, aqueles que se sobressaía sobre tudo, sobre todos, era uma virtude, ao contrário do que Cristo nos ensinou. Como, meus irmãos, na vida de Cristo é diferente. Aqui, na vida de Cristo, a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, versículos 6 e 7. É o exemplo áureo da humildade, é Cristo Jesus nosso Senhor. Ele é Deus, estava na glória, sendo adorado, coroado de glória, na eternidade, no trono, sendo adorado pelos anjos, arcanjos, querubins e serafins. Ele não deixou de ser Deus, ele não deixou a natureza de ser Deus, continuou sendo Deus. Porém, ele encarnou-se e ele deixou a glória, a adoração, ele deixou de ser adorado por um espaço de tempo no céu para padecer, para morrer em morte de cruz, uma das mais humilhantes, para assim demonstrar a sua verdadeira humildade. Sua verdadeira humildade. Ele não usurpou, ele não quis que convergisse para ele, embora igual, ele sendo Deus, não, olha só, não teve por usurpação ser igual a Deus. Embora ele sendo Deus, ele não se exaltou, não se ufanou, mostrando que era Deus maior do que todos ou sobre todos. Não. Ele mesmo sendo Deus, ele foi humilde, aniquilou-se a si mesmo, ou seja, saiu da glória, veio como servo, tomando a forma de servo, para demonstrar a humildade. Isso é um exemplo profundo para nós, meus irmãos, que tenhamos Cristo como esse exemplo de humildade. As nossas posses, ou poucas ou muitas, algo que conquistamos, que não seja para a tua vida motivo de arrogância e falta de humildade. Pelo contrário, o que você tem, o que você é, continue sendo humilde. Se Deus te abençoar com uma posição melhor na sociedade, se Deus te abençoar com recursos melhores,
continue sendo um servo humilde, como exemplo, Cristo Jesus. Olha só a prática de Cristo no Evangelho de João. Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. João 13:13 a seguir. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, como Isaías 32 fala, Mateus 23:28, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Meus queridos irmãos, Cristo Jesus, ele cinge uma toalha na cintura, cinto na cintura representa a prática do serviço, a prática de servir alguém. Lá em Apocalipse, Jesus Cristo, no capítulo 3, ele se aparece com um cinto de ouro no peito. Representa autoridade, governo, liderança. Mas aqui ele cingiu a toalha na cintura como sinal de servo, não com falsa humildade. Muitos podem andar maltrapilhos, não querem se ajeitar, se organizar de uma forma, uma roupa mais alinhada, pois acha que é falta de humildade. Pelo contrário, humildade não é andar maltrapilho, não é andar de qualquer maneira. Humildade é a prática do bem, o servir o próximo, independente da tua posse, independente da riqueza, independente da tua condição social. É você ajudar o próximo, ter realmente essa prática de humildade, pois, como diz o escritor, a ação que reconhece a importância e o valor do outro. Isso sim é humildade. Certo? Vamos passar agora para o subtópico 3. Subtópico 3 fala aí da verdadeira humildade. Essa verdadeira humildade, página 77 e 78, quero ler para vocês na revista, depois estaremos aí reforçando na apresentação na tela, porque fica claro que Jesus, ou em Jesus, e no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde, primeiro, expressa modéstia. Fica claro tanto no ensino de Jesus, como o apóstolo Paulo expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Independente da condição, como eu falei, pessoa que se apresenta com humildade, ele apresenta com a modéstia. Ele não se exalta com o que tem, ele não se exalta com o que é, ele não faz nada para aparecer, pelo contrário, ele tem uma posição modesta, uma posição de humildade, em detrimento a uma posição de orgulho e arrogância. Né? Outra, nós vemos aí que trata-se também de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar. Ou seja, essa postura, ela favorece a coletividade. Pois aqueles que são arrogantes, aqueles que são orgulhosos, eles querem parecer o favorecimento. Ao contrário do humilde, a sua postura é favorecer o próximo. Que você, meu querido irmão, você que me ouve, todas as tuas ações, aquilo que você quer adquirir para você, quando você lembra do próximo, que também quer ajudar o próximo, alguns da tua família, da tua casa, que você não pensa só em si, mas pensa em ajudar o próximo, se você tem um bocado de pão e come tudo, esquece daquele que precisa de um pedaço de pão, você não está praticando a humildade, mas quando você tem algum recurso que dá, e tem condições de ajudar, você pratica a humildade, você faz as tuas ações, não é para benefício próprio, não quer só tirar proveito das coisas. Quando você assim pratica, você está favorecendo a coletividade, aqueles que estão próximos de ti, tanto na tua casa, tua família, um amigo teu, no teu trabalho, e especialmente também na igreja. Né? Outra coisa também é que assim a verdadeira humildade, ela coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Olha só, vou ler mais uma vez. Ela coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade. Porque quem é humilde, meu irmão, às vezes passa por alguma contrariedade. Eu sempre costumo dizer e aconselhar que
existem situações que nós, mesmo tendo razão, nós devemos não reivindicar ela para poder não ter um mal maior de conflito com o irmão. Ficar calado, ficar em silêncio, muitas das vezes não é preciso revidar. Embora que existem situações que nós devemos revidar de uma forma de mansidão. Mas outra oportunidade ou outra situação, a melhor maneira de fazermos é o silêncio. A melhor maneira é praticar o silêncio, ficar em silêncio, né? E para ver se essa harmonia continua, nós não podemos revidar ou reivindicar alguma coisa, mas manter o relacionamento para promover essa unidade. E por fim, mostra aqui que, entretanto, é importante ressaltar que estas e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Isso quer dizer, irmãos, que não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, é uma ajuda, irmãos. E nós temos uma ajuda, emana do Espírito Santo, essa condição de mantermos a conduta de humildade. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus na vida, de maneira nenhuma nós poderemos exercer essa humildade. Por isso, meu irmão, estejamos sempre buscando o Espírito Santo de Deus e praticando a humildade em Cristo Jesus nosso Senhor. Meus irmãos, nós vamos agora para o tópico 2. Subtópico 2, para haver unidade é preciso mansidão. Hein? Meus amados irmãos, chegamos ao tópico 2. Tópico 2, como você viu aí, está dividido em 4 subtópicos. Para haver unidade é preciso mansidão. Primeiro subtópico de número 1, mansidão, fruto do Espírito. A definição desta palavra é que mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Ela significa que essa qualidade está listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Sabemos que o fruto do Espírito é um relacionamento que temos com Cristo, entre o nosso espírito e o Espírito de Cristo, e assim resulta em um fruto. E esse fruto ele é subdividido em 9 virtudes, ou graças, ou qualidades, dentre as quais a mansidão faz parte de uma delas. E assim, mansidão também é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. É uma pessoa que é calma, tranquila, que tem, como a expressão popular, muitos utilizam, né? Uma pessoa de cabeça no lugar, certo? Que tem o autocontrole e que sabe tanto se comportar em momentos extremos, difíceis, de relacionamentos, e ele é moderado. Assim, essa expressão também trata do caráter de Cristo. Conforme o Senhor mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A palavra manso, um termo grego pré-Novo Testamento, de acordo com Vincent, ele aborda esse tema em Mateus, e ele diz que esse termo mansidão, antes do Novo Testamento, era utilizado por Platão, Sócrates, Aristóteles, e dava a ideia de um cavalo manso. Cavalo manso significava dizer também que estava no meio entre a ira teimosa e o negativismo de caráter, que é incapaz de assumir até mesmo uma justa indignação, equivalente à equanimidade. Isso indica uma referência antes do Novo Testamento, de quietude, de calma, fazendo referência também à meiguice. Eles denotam aqui que a equidade, a meiguice ou gentileza é representada pelo termo clássico. Porém, no entanto, essas ideias, quando se refere ao Novo Testamento e às questões cristãs, ela está relacionada com o amor e com a divindade.
eu quero citá-lo aqui na íntegra, quando ele diz assim: as ideias de perdão e restauração, em parte alguma, encontra correspondência ao vocábulo clássico. Elas pertencem exclusivamente à mansidão cristã. Ou seja, quando se fala em perdão, em restauração, ela está diretamente ligada à mansidão cristã. E essa, por sua vez, mansidão cristã, a qual dessa forma mostra-se uma aliada do amor, segundo a atribuição que o próprio Senhor faz dela a si mesmo, né? Conforme nós lemos aí em Mateus 11 e 29. Wycliffe traduz como: bem-aventurados são os homens meigos. Outra tradução, como a tradução NVI e linguagem de hoje, traduzem humildes como pessoas humildes, respectivamente. E essas pessoas, ela têm a humildade e a mansidão. Então, estão atrelados. Então, são pessoas que sabem se comportar em momentos extremos de tempestades ou momentos tempestuosos. Eles são meigos, moderados, e em outras situações são educados, têm um bom trato. São pessoas mansas. São aquelas pessoas que não são tão sanguíneas, né? São pessoas mais calmas, mais moderadas, tá certo? Vamos para o subtópico de número 2, grandes exemplos de mansidão. Nós temos aí Moisés e Jesus Cristo, pois a palavra de Deus, em Números, capítulo de número 12, trata Moisés como um dos homens mais mansos da terra, né? Então, o comentarista diz que Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra, conforme Números 12, 3. Essa reputação se deu em virtude de legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Ele foi atacado por Miriam, pelo próprio irmão Arão, e por que não dizer por outros mais, que sempre estavam ali em conflito com a sua liderança. E ele manteve-se calmo, tranquilo e soube contornar. Isso é uma virtude importantíssima para o líder e para todo aquele que tem um cargo e que desenvolve uma certa posição de liderança. É importantíssimo ter a mansidão. Por que não dizer, se estende a todo cristão. Nós devemos ser mansos como Moisés e temos como exemplo aí Cristo Jesus. Existem situações, meu querido irmão, de conflitos, de contendas, de facções, de diversas complicações em termos relacionais na igreja. Se nós mantermos a mansidão, nós vamos saber contornar a situação e não vai causar uma explosão de problemas futuros, né? Então, Jesus Cristo é o exemplo, manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado, conforme Mateus 12, e durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra. Olha o exemplo de Cristo, né? E assim, contra seus acusadores, ele se manteve calado, como diz as Escrituras, como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Dando prosseguimento, assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Jesus Cristo, ele foi acusado indevidamente, ele estava sendo martirizado e, acima de tudo, ele estava sendo pondo, além de dúvida, a sua divindade, o seu poderio como Messias. E ele, mesmo assim, não revidou, permaneceu manso. E que tenhamos, meus queridos irmãos, esse exemplo maravilhoso de Cristo Jesus, né? E por que não dizer também de Moisés? Subtópico 3, vamos falar agora da verdadeira mansidão, tá certo? Subtópico 3, a verdadeira mansidão mostra aqui como se mostra essa mansidão, né? Como é que é? Pessoas, exemplos dessa verdadeira mansidão, né? Pessoas com essa virtude são, primeiro, disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Pessoas assim mantêm a disciplina, são perseverantes, embora sejam perseguidas. Não perdem o controle, não perdem o foco da caminhada cristã,
não desistem nem murmuram. Meus queridos irmãos, que grande virtude é essa, né? Possamos guardar essa virtude e sermos mansos cada dia nas nossas vidas. Pessoas assim mantêm a disciplina, é capacitada para perseverar na perseguição. Pessoas assim também não revidam os maus tratos. Vejam só, não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo. Ou seja, recebem afrontas, são muitas das vezes caluniados, mas permanecem mansos, esperam a ocasião certa, se assim for preciso, mostrar sua idoneidade. Pois existem situações que por si só o tempo dará, podemos dizer assim, mostrará a pessoa como correta. Né? Embora que existam situações que é preciso nós falarmos, mostrarmos a nossa seriedade, idoneidade e, por que não dizer, provas das nossas inocências. Mas, de certa forma, nós sabemos que eles não revidam os seus maus tratos ou sofrimentos e não se apressam em emitir juízo. Eles ouvem alguma coisa de alguém, mas não emitem juízo de valor. Pelo contrário, eles ficam cautelosos, observando, para poder dar alguma opinião, se assim for preciso. Né? Pessoas dessa maneira também não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Ou seja, as pessoas provocam, as pessoas fazem de tudo para tirar do sério. Isso é uma virtude importante, meu irmão. E eu particularmente, eu tenho tentado exercer isso. E você, observando esse conselho maravilhoso, você deve pôr em prática essa última, por que não dizer, prática de pessoas que são verdadeiramente mansas. Vejam só, vou repetir. Elas nem dão espaço para ressentimentos, não cedem a provocações. Existem pessoas enviadas pelo inimigo de nossas almas, que são enviadas apenas para nos tirar do sério. É nesse momento que nós devemos manter a mansidão e não revidar. Não revidar e não ceder às provocações, ou demonstrar que está sendo atingido, que você está sentindo alguma ira, ou sendo maltratado por esse tipo de pessoas. Se você não transparecer isso, não ceder às provocações, permanecer manso, eu tenho certeza que um dia os teus acusadores, aqueles que te perseguem, aqueles que querem te tirar do sério, eles vão, por si só, ser destruídos. Mantenha a calma, a mansidão e não ceda às provocações. É um conselho que eu quero reafirmar aqui, no nome de Jesus. Dando prosseguimento, meus queridos irmãos, essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, medo. Pessoa medrosa, pessoa que não tem a firmeza, né? Que não tem firmeza. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Ou seja, você está aí desenvolvendo um autocontrole. Tá certo? Porque é um fruto do Espírito. E nós devemos ser assim. Né? Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago 1:21. É a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio. Em suma, o Espírito Santo de Deus que habita em nós é que nos capacita, que nos dá graça, para que possamos agir desta maneira. Por isso, meu irmão, estejamos e sejamos sempre mansos, buscando sempre a presença do Espírito Santo de Deus, que ele esteja constantemente na nossa vida. Meu querido irmão, vamos para o subtópico 4 do tópico 2. Só recapitulando, estamos no tópico 2. Para haver unidade é preciso mansidão. Se você for manso, teu irmão for manso, nós todos formos mansos, haverá unidade na igreja. Muito difícil terá oportunidade para dissessões, pois somos mansos,
sabemos perdoar uns aos outros, não cedemos a algumas provocações de alguns irmãos carnais que aparecem. Pelo contrário, nós estaremos sempre unidos em amor. Embora que às vezes precisamos perder os nossos direitos, em alguns casos, para podermos mantermos a unidade. Vamos para o quarto ponto. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 de Pedro 2,23. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos, e se todos os crentes de cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desaparecia. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Em suma, meu irmão, é isso. Se todos fossem mansos e praticassem a mansidão, porque a mansidão ela pressupõe reconciliação. Embora se houvesse algum conflito, alguma contenda entre irmãos, mas a pessoa manso, ela é suscetível a se reconciliar. A pessoa daria o próprio passo para a reconciliação. Às vezes sendo caluniado, sendo provocado, ele mesmo encerraria a conversa e pediria: vamos nos reconciliar, vamos acabar com essa história, com essa conversa, vamos viver em paz. E assim viviam em paz. Certo? Então que a mansidão esteja sempre no nosso arraial, para que assim desenvolva reconciliação, unidade e sempre uma vida harmoniosa com todos. Meus queridos irmãos, vamos dar continuidade agora no tópico de número 3. Tópico 3, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Vamos ver, esse tópico está dividido em 3 subtópicos. Vamos acompanhar agora. Meus queridos irmãos, agora chegamos já finalizando a nossa lição de número 11. Estamos na página 79. Você já viu aí a subdivisão do tópico 3. Vamos para o subtópico 1, do tópico 3, onde estaremos falando sobre longanimidade, um fruto do Espírito. Agora estaremos falando sobre longanimidade, né? Vamos falar sobre as definições, nesse subtópico, definições, descrições, prática e a fundamentação, onde está fundamentado a longanimidade, né? As definições: longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. Está aí todas as referências bíblicas, é mais um dos aspectos do fruto do Espírito, ou uma das graças do fruto, né? Ou uma das virtudes do fruto do Espírito, que desenvolve no crente, conforme Gálatas 5:22. A descrição desse fruto, ou dessa virtude do fruto, porque fruto é só um, tá certo? Agora ele subdivide em 9 virtudes. Né? Essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Meus queridos irmãos, nós devemos saber levar as cargas uns dos outros. Em meio a essas cargas, existem algumas pessoas, alguns irmãos que são fracos, e nós devemos tolerar. Temos que ser longânimos. Há pessoas que não têm essa virtude do fruto, de ser longânimo, e quando, na primeira falha de um irmão, logo querem que disciplinem, querem que esse irmão seja excluído, e não é dessa maneira, não é, irmãos? Nós devemos manter a longanimidade, o perdão, e saber tratar o vaso mais frágil, ou o vaso mais fraco, e cuidá-lo, tentar restaurar alguma trincadura, para que assim aquela pessoa vá dar fruto. Eu conheço pessoas
já fui líder de mocidade, tratei com jovens que tinham suas certas falhas, suas certas maneiras de ser da mocidade. E eu tratando com todo amor e zelo, cuidado, posso ver hoje que transformaram-se em verdadeiros pregadores, ministros, e assim eu vejo que se nós tivermos longanimidade, paciência com o irmão, com toda certeza, nós, quem sabe, esses irmãos serão futuros pregadores, ministros, pessoas que terão uma transformação de verdade. Mas nós devemos ser longânimos para com eles, termos paciência, como a própria definição esclarece, temos que tolerar, e com certeza tratarmos de maneira pensando a longo prazo. É bem verdade que nós não podemos encobrir pecados, isso de maneira nenhuma, tem que ser corrigido, mas o irmão deve ser tratado com amor e assim tentando restaurar o vaso mais frágil. A prática dessa virtude é que assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, ou seja, você vai praticar a paciência exatamente suportando o erro daquela pessoa fraca, Pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Ou seja, se eu ou você, Deus nos livre, cometermos algum erro, com certeza nós seremos os primeiros a se prostrar aos pés do Senhor, pedindo perdão, misericórdia, pedindo para que o Senhor não faça ou não cause nenhum juízo de imediato, mas sim a sua misericórdia. Então, se nós, como diz as Escrituras, o próprio Cristo, narrando, se nós queremos misericórdia, teremos que exercer misericórdia, não é verdade? E, por fim, a fundamentação dessa longanimidade, dessa paciência, dessa tolerância, está aí baseada no amor. Veja só, contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo Jesus. Fruto do Espírito, dons espirituais, dons ministeriais, todos estão assentados sobre o amor. Se não exercermos o amor, não tem como exercermos os dons espirituais de uma maneira aprovada por Deus. Se nós não exercermos o amor, não tem como nós exercermos o fruto do Espírito, pois é preciso praticarmos o amor. Meus queridos irmãos, dando continuidade ao terceiro tópico, vamos para o subtópico 2, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. É nessas situações que nós vamos ser provados. E os dons espirituais e o fruto do Espírito, ele é desenvolvido nessas situações, tá certo? Assim, meus irmãos, a expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, com as provocações alheias, atitudes carnais. Estas são comparadas com um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. E como eu falei logo nos tópicos anteriores, nós devemos aprender a levar o fardo um do outro. Até porque em Gálatas nos ensina assim, levar o fardo um do outro. E para isso, nós devemos desenvolver o amor e praticar a mansidão e a longanimidade. Terceiro subtópico e último do nosso tópico, e consequentemente da nossa lição, o perdão como premissa do amor. Nós estamos agora na página 80 e vamos falar um pouco que o amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de sermos tratados. Mateus 7,12. Como você quer que os homens tratem você,
você deve tratar eles. É um mandamento, um princípio universal de Cristo Jesus. Então, o amor, ele é, primeiro, um atributo divino. Então, vem de Deus, a fonte é de Deus. E aplica em nossos corações. Né? Segundo, o amor é o principal aspecto do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. O amor também é uma virtude altruísta. Ou seja, você se doa por alguém, por numa situação, ou pela igreja, o corpo de Cristo. Né? E assim o amor conduz a tratar os outros como gostaríamos de sermos tratados. Né? Se eu quero respeito, devo respeitar as pessoas. Se eu quero prestígio, devo prestigiar as pessoas. Se eu quero ser elogiado, eu tenho que elogiar as pessoas. Né? Então, é uma reciprocidade. Em suma, é a reciprocidade. Né? E assim, finalizando, desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo devem ser mútuo, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. É a mutualidade e a reciprocidade. Né? Perdoando e sendo perdoado, quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Meus irmãos, quando nós tiramos o rancor de lado, sabemos perdoar e não demos lugar, ou não devemos dar lugar à contenda e ao rancor permanente, mas quando nós sabemos perdoar um ao outro e assim vivemos em harmonia, com certeza disputas, contendas, espírito faccioso vai sair do meio da igreja em nome de Jesus. E a igreja, a agência de Cristo aqui na terra, eu falo de igreja local, será um espelho para as pessoas e uma parte do corpo de Cristo, vibrante, fazendo a obra do Senhor. Tá certo, meus queridos irmãos? Foi um prazer estar com os irmãos. Vamos só finalizar na conclusão da nossa lição, que diz assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gera os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem, o nome de Jesus Cristo é glorificado. Humildade, mansidão, longanimidade são frutos, ou melhor, são virtudes do fruto do Espírito, que faz com que, meus queridos irmãos, fortaleça-se a igreja, o corpo de Cristo, e assim Jesus é glorificado. Nós, como crentes, servos de Deus, devemos praticar essas virtudes para que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, seja uma agência multiplicadora, evangelizadora e pregadora do reino de Deus aqui na terra. Para tanto, devemos agir assim e com certeza estaremos fazendo a vontade do Senhor, a igreja sendo edificada e multiplicando-se o número de irmãos. Meu querido irmão, minha querida irmã, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Que Deus os abençoe neste domingo, te traga paz, alegria, felicidade e bênçãos e mais bênçãos, tanto espiritual como material. E para você, meu pastor, mais uma vez, que Deus te abençoe no teu ministério e que te dê sempre vitória e graça no nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima lição, se Deus quiser.